E aí, Luciano, no meu caso, tenho chance? Vamos resolver isso de uma vez por todas para você. Eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu marido, sua esposa de volta, sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui para você, o que acontece todos os dias. Eu fiz vários apontamentos aqui e eu quero começar falando principalmente daqueles casos que a maioria das pessoas diz para mim: será que eu tenho chance, Luciano? Porque eu não acredito mais. E aí vem algumas questões por uma situação onde essa pessoa, no caso vocês, escutaram algo do ex ou da ex. Como por exemplo: só quero a sua amizade, arruma outra pessoa, você merece ser feliz, acha um outro homem para você, uma outra mulher para você, não tenho mais atração por você, não consigo te ver mais como mulher e como homem, no máximo pai dos meus filhos ou mãe dos meus filhos. Já escutou isso? O outro ponto é: insiste em falar que não tem volta, o ex ou a ex. Todas as vezes, qualquer tipo de situação que você coloque, você imagina que vai avançar, a pessoa diz que não tem mais volta. Ou então, quando sair, eu não volto mais. Ele disse isso ou ela disse isso antes de sair. E como agora ele saiu, você acredita que por ele ou ela ser muito orgulhoso ou muito orgulhosa, não tem mais volta. Outro ponto é: não quer passar novamente pelo que passou antigamente. Ou seja, a pessoa vai embora e diz assim, ó: a gente não tem jeito, nós já tentamos de tudo, nós somos incompatíveis. Eu não quero passar o que eu já passei. Amo outra pessoa. Ou então, o amor acabou, eu não te amo mais. Já escutou algumas dessas? Aproveita, se tem alguma outra que você escutou, compartilha no comentário. E você vai começar a entender que esses pontos todos, as pessoas me perguntam, eu fiz essa lista de propósito. Por quê? Não sei, mas o meu caso é diferente. A grande questão aqui que eu sempre bato na tecla, não é questão do que ele diz ou ela diz, não é questão do que você vê ou deixa de ver, ou então, por exemplo, você acredita que não dá mais porque ele ou ela já pediu divórcio, está com outra e não me dá bola, gerou filho na traição, traiu, está com amante, nada acontece do lado de lá, já faz muito tempo. É muito rápido, apaixonado pelo rebote, apaixonada. Ele não fez nenhum ou não faz nenhum esforço por nós. Estou bloqueado na vida, está curtindo a vida. Tudo isso faz gerar duas questões nele ou nela ou em você. O primeiro ponto é que, independente da história, todas essas situações que eu falei para você significa que as emoções dentro dele ou dela mudaram sobre a relação e a percepção. Eles enxergam o relacionamento e você ao lado deles no futuro. Esse sentimento, essa emoção, faz com que eles queiram ir embora e não voltar mais. Afinal de contas, como eu disse, eles enxergam o futuro como se não tendo mais possibilidade de estar com você, porque eles não acreditam que aquilo vá mudar. O problema maior são as emoções, que é o segundo ponto, que são geradas em você. Então olha que interessante, tudo que você está passando é em relação às emoções instaladas devido aos cenários. E o que muda o show é a mesma coisa. Então ele ou ela estão com emoções empilhadas negativas, de abandono, de raiva, de mágoa, não quer mais, de insatisfação, frustração, decepção e assim por diante. E você não acredita porque você também está imerso em quê? Em mágoa, em raiva, em medo, desespero, sofrimento, e todas essas emoções negativas, seja instalado nele ou nela, ou seja instalado em você, é algo que vai impedir drasticamente. O outro ponto que também as pessoas tendem a desistir é o que eles escutam de pessoas terceiras, como amigos, familiares, assim por diante. Não quero ver você nem pintado de ouro. Não adianta querer insistir. Para com isso. A melhor coisa é você deixar para lá e viver sua vida. E tudo isso você começa a alimentar o seu emocional. Mas aqui existe um ponto importante que vai maximizar as suas chances de uma forma brutal. Aonde você diz: será que eu tenho chance? Todos esses casos que eu falei até agora, todos são exemplos reais de alunos meus ou alunas e que conseguiram reverter a situação. E eu nem listei todos. Por quê? Porque eles entenderam a máxima de tudo que eu estou dizendo. Que o que importa não é a história que você passou, a decepção que ele vê, a frustração que ela fala, mas sim como reverter as emoções que vocês estão vivendo, ambos estão. Então veja, as suas chances vão estar diretamente ligadas a quão alinhadas as suas ações, decisões e desenvolvimento pessoal estão com as estratégias e métodos que eu ensino aqui, que eu ensino para os meus alunos. Quanto mais alinhado,
Quanto mais desenvolvido e mais você tiver acionado os atributos de uma atração inevitável, as suas chances explodem e você vai ter a sua festa na live, como a gente diz, que é a festa que a gente faz quando as pessoas vão na minha live contar que voltaram com as suas famílias, com os seus casamentos. Só que tem um problema de tudo que eu estou dizendo aqui. A maioria das pessoas não acreditam no que eu digo, não acreditam na força da estratégia, não acreditam no método, acreditam que é só mais uma promessa falsa e vazia, que tudo isso não existe. Se a outra pessoa não quer, não tem jeito. Se a outra pessoa já decidiu o que eu posso fazer, eu vou deixar nas mãos de Deus. E eu entendo isso. Eu mesmo falo que um dos meus pilares dentro do meu método é ter o espiritual desenvolvido, a sua conexão com a fé. Mas isso é um dos pilares, não é o que resolve. Isso é para você ter força quando você acredita que não tem mais jeito. Quando seus olhares humanos não têm mais esperança nesse primeiro momento. Só que entenda, todos esses comportamentos que eu acabei de dizer faz você, por não acreditar, o ceticismo, né, ser uma pessoa cética, faz a pessoa entregar comportamentalmente e cometer erros. E quanto mais ela comete erros, pior são as chances e mais ela valida o que ela acreditava no começo dessa live aqui. O meu caso não tem jeito. Claro que não! A pessoa não para de errar, a pessoa não para de fazer coisas pela própria cabeça, não para de escutar pessoas que não têm habilidade, que não têm uma estratégia, que não têm um desenvolvimento pessoal alinhado ao mundo do relacionamento, do comportamento humano voltado para o casamento. Confundem, por exemplo, o desenvolvimento e ressignificação do que a gente está falando aqui com, por exemplo, terapia. Nada contra, pode fazer, tá tudo certo, mas não vai resolver o teu caso aqui, porque isso aqui está alinhado com o que você precisa para construir uma família, atributos, experiência, sabedoria, personalidade, linguagens diferentes de conexão, saber das questões de perfil comportamental, tem sabedoria por detrás e não apenas emoção. E quando você junta a sua estrutura emocional desenvolvida ao lado do pro lado do relacionamento, e você tem a sabedoria de estratégias estruturadas para entrar em ação e movimentos, você explode suas chances. O problema é que a pessoa, às vezes, ela se empolga muitas vezes até com os meus vídeos. Eu começo a falar aqui, o conteúdo da pessoa se inspira, se sente bem, começa um processo e pá! Se sabota. E aí vem por quê? Por causa das teimosias e erros. Eu preciso saber da boca dele ou dela que não me ama mais, olhando nos meus olhos. Enquanto isso não acontecer... Isso é sabotagem. Isso é você, por exemplo, querer saciar uma necessidade pessoal. Ou então a pessoa diz... Luciano, hoje eu me sabotei feio, hein? Hoje eu me sabotei. E ela sabe. Por quê? Porque ela pediu, porque ela implorou, porque ela foi atrás, stalkeou, brigou com a namorada ou namorado novo da pessoa, foi atrás no trabalho dele ou dela. Muitos homens, inclusive, recebem medidas protetivas porque começam a ficar de forma tão assustadoramente obcecados que as pessoas ficam com medo, se sentem ameaçadas. Isso está longe de ser uma pessoa madura emocionalmente, uma pessoa que verdadeiramente vai construir algo diferente. Isso é somente sinônimo de desespero, e a pessoa só vai ter uma coisa de você: pena. Aí os outros erros: dormi com ele, fui atrás na casa, criei um perfil fake para ver as postagens, persegui. Então veja, para você poder mudar tudo isso, você tem que instalar algumas habilidades. Por isso que eu digo que treinar a sua mente para ter habilidades, não adianta você ter consciência. Por exemplo, um jogador de futebol. Um jogador de futebol, ele pode estudar tecnicamente e cognitivamente, ou seja, a parte racional, como funciona o corpo humano, a explosão muscular, onde tem que bater na bola, conhecer todas as jogadas. Só que tem um problema: se ele não desenvolver a habilidade prática, o que vai acontecer? Ele vai ter todas as teorias. A hora que ele for para campo, ele não faz nada. Então veja, você tem que desenvolver as habilidades: autocrítica, humildade, vulnerabilidade para encontrar e enfrentar os seus próprios monstros. Ser uma pessoa extremamente paciente, deixa de ser uma pessoa ansiosa, imediatista, querendo que ele ou ela volte no seu tempo o tempo todo. Percebe? E tem que ter a habilidade também da persistência e consistência. Porque muitos de vocês falam assim: Luciano, eu mudei. Eu estou muito diferente. Eu estou evoluído, mas nada aconteceu, não funcionou. Eu falo: mas você está consistente o suficiente? Você está usando as estratégias assertivas? Tudo isso alinhado com o que eu estou dizendo? Sim, todos vocês têm chances. Então, eu quero sanar de uma vez por todas essa dúvida. E o meu caso? E quando a pessoa? E se ele faz aquilo? Será que eu tenho chance? Tem! Mas a minha pergunta é, que eu volto para você: você está aplicando o que eu estou dizendo?
Você está verdadeiramente acreditando, confiando no processo? Ou você está fazendo só da sua mente, seguindo pessoas que são mais confortáveis ou falando aquilo que você quer escutar, ao invés daquilo que você precisa verdadeiramente para salvar a sua família e contar uma história? É isso que vai mudar as suas chances. Então, sim, todos esses casos tivermos resultados incríveis, resultados que muitas vezes lá atrás, hoje em dia eu não duvido de mais nada. Mas lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensava, cara, esse caso não vai dar jeito. E ali ia lá e pá, conseguia reverter. E eu falava, caramba, o que é impossível? É nessa hora, o nosso espiritual tem que estar forte. Porque, de repente, não é mais o impossível. É o que eu acredito, o que eu faço, o que eu me dedico. Você vai saber exatamente como agir. Você vai ter as ferramentas certas. Mas, para isso, você tem que desenvolver as habilidades certas antes de querer usar uma ferramenta. Caso contrário, você vai se machucar. Espero ter esclarecido para você e compartilha comigo aqui quais são seus medos, suas dúvidas. Te vejo no próximo vídeo. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero te avisar que logo mais, em poucos dias, nós teremos a jornada Reconstruindo o Seu Casamento. É um evento online gratuito que eu faço, onde eu ensino a aplicar exatamente tudo isso da forma correta e estruturada para que você possa salvar a sua família e o seu casamento. Eu deixei o link de inscrição na descrição deste vídeo aqui. Então vai lá, clique e se inscreva para a gente poder salvar a sua família juntos. Te vejo lá.